Fala pessoal, beleza? Aqui é o Knight e hoje a gente vai pro nosso segundo episódio do Tensei e da segunda temporada, né? A parte 2. O que acontece? Vamos continuar. Fico feliz pelo feedback do pessoal que vem acompanhando o canal. E agora a gente vai começar logo essa segunda parte que eu vou postar logo a parte 3 para finalizar. O que acontece? O Rimuro, como ele absorveu a menina, ele pegou e ganhou novas habilidades, né? Porque ele ganhou o Ifrit também. E com isso ele saiu da vila para ir numa caverna para testar suas novas habilidades, né? Que ele tinha ganhado. Só que os goblins e os lobos saíram para caçar, entende? Eles foram caçar fora porque o Rimuro agora tem um corpo, né? Ele tem paladar, ele consegue sentir o gosto das coisas e queria comer alguma coisa. Só que eles saíram para fora da cidade, da vila, eles acabaram sendo atacados por ogros, na verdade. Os goblins e os lobos foram atacados por ogros e estavam fugindo do exército dos orcs. Que já você vai entender o motivo do porquê. E com isso eles estavam atrás do Madin, né? Do Madin lá, porque foi o Madin com o exército de orcs que destruiu a vila deles. E com isso eles estavam muito confusos, muito bravos. E acabaram enfrentando o Rimuro, que acabou chegando depois para ajudar os goblins e os lobos, porque eles estavam encurralados pros ogros. No começo, o Rimuro até subestima os ogros, né? Achando que eles eram fracos. E por isso ele acaba tendo o braço decapitado por um dos ogros, né? Um dos ogros mais fortes, que é o velhinho. Só que o que acontece? Como o Rimuro é um slime, ele pode se regenerar, né? Ele pode reconectar o seu braço ao lugar antigo. E vendo que os ogros eram mais fortes do que ele pensava, ele acaba levando eles a sério e acaba mostrando um pouco do verdadeiro poder dele, né? Ele cria um furacão de chamas na mão. Muito louco essa parte. Ele acaba destruindo uma rocha em um piscar de óleo com um relâmpago. Com isso, os ogros já ficam muito assustados e eles começam a ficar com medo do Rimuro. Só que, com isso, com essa situação, o príncipe falou, os líderes dos ogros, né? Falou que ia se sacrificar para derrotar o Rimuro, né? Porque ele pensou que foi o Rimuro que atacou a vila dele. Sendo que não, foi o outro Magin lá, que era o líder dos orcs. Com isso, ele ia se sacrificar, né? Mas a irmã dele pede para ele pensar mais um pouco antes de atacar, falando que não tem sentido o Rimuro ficar mandando orcs atacar a cidade dele. Se ele quisesse, ele ia mesmo lá e matava todo mundo, entendeu? Porque ele era muito mais forte que todos ali. Então, o irmão dele para pensar e vai conversar com o Rimuro. Depois de conversar com o Rimuro, eles pegam e saem num festival à noite, né? O Rimuro, pela primeira vez que ele chegou nesse mundo, ele consegue comer carne e sentir o gosto, né? Que agora ele tem paladar. E com isso, no outro dia, todo mundo dormiu, tá tranquilo. Ele dá nomes pros ogros. E eles acabam evoluindo. Com essa evolução dos ogros, o Rimuro na verdade, ele apaga. Ele apaga e acaba acordando e já vendo toda a mudança de nível e de diferença dos ogros. E os ogros explicam as situações dele pro pessoal, e que tem um exército de orcs, que tem o Mao, né, o Madin, na verdade, que tá liderando esses orcs, que ele é muito poderoso, na verdade. A gente acaba sendo apresentado aos Lizardomen, né, que são tipo uns homens lagarto, que na verdade são uns homens lagarto, que eles estão com medo do exército dos orcs, porque eles têm mais de 200 mil orcs. E esses orcs são muito numerosos para o exército deles. Então o rei dos Lizardomen, dos Homens Lagarto, pede para eles ficarem recuados, né? Esperar alguma coisa de comunicação. E com isso, o filho dele, o Gabiru, que ele inclusive tem nome, ele já tem título, na verdade, ele já é um pouco mais evoluído. Ele decide montar tipo um exército escondido para combater esses orcs. Só que como o pessoal tipo, os homens lagartos mais novos, mais inexperientes, estavam se juntando ao Gabiru, que é o filho do rei, ele ficou com um ego muito acima, ficou com um ego, tipo, ele tava se sentindo o rei da cocada preta, entende? Tava se sentindo o cara.
E com isso, ele acaba montando vários... Ele acaba juntando muita gente para lutar contra esses orcs, né? Só que ele fica ouvindo que tem um exército de um slime que comanda orcs, ogros e lobos. E ele falou, um slime que tá comandando esse pessoal, eu vou derrotar esse slime e vou me tomar todos eles pra mim. Vou fazer um exército maior ainda pra derrotar esses orcs. Ele chega lá, fala pros orcs servir, pro Rimuru e pro pessoal servir ele. Só que o Rimuru viu que ele é muito fraco e fica muito pé da vida, né? Que o cara é um idiota que não percebe a situação. E manda o Gobita, que é um dos orcs, assim, em teoria, os mais fracos. Ele é muito gente boa, ele é muito engraçado, na verdade, lutar contra ele. O Rimuru até pensa que ele vai perder, mas na verdade o Gobita surpreende, porque o Gobita ativa o modo Super Saiyajin dele lá e acaba derrotando o Gabiru, o príncipe dos Lizard, de um golpe só. E com isso, eles acabam falando para que eles vão aceitar a aliança dos Homem Largato, se eles quiserem, só que ele não vai servir o Homem Largato. Se ele quiser, ele pode ter uma aliança, mas não vai servir ninguém. Ele vai ficar só ele mesmo, ali. Então, depois disso, o Rimuru acabou indo comer à noite, né? Tipo, fazer uma jantinha. E ele acabou encontrando uma Dríade na hora do almoço. Ela pega e brota lá como se fosse uma árvore mesmo, um pé de feijão. Dropa ali no meio da mesa e começa a conversar com o Rimuru que precisa da ajuda dele, né? Que quer que ele derrote o Lord Orc, né? Porque na floresta tá tendo muito bagunça e ela tá ficando preocupada. Ela, tipo, quem não sabe, uma Dríade é tipo uma guardiã da floresta. Depois disso, ela pega e deixa o Rimuru e o Rimuru aceita. Dá um cabo no Lord Orc. Depois disso, a gente vê o Gabiru, né, como sempre, se achando. Só que dessa vez, no meio dos Homem Largato com o Gabiru, tem um palhaço que acaba meio que influenciando ele a unir o Homem Lagarto e enfrentar os orcs, né? O Gabiru acaba dando um golpe de estado no pai dele. Mas antes de dar o golpe de estado, o pai do Gabiru, mas antes de tomar o golpe de estado, o pai do Gabiru acaba recebendo uma visita do ogro ninja do Rimuru, que acaba propondo uma aliança, falando para ele ficar na defensiva, porque aí o Rimuru vai chegar daqui a 7 dias para dar conta dos orcs. Só que o pai do Gabiru acaba tomando o golpe de estado do próprio Gabiru, né? Então ele vai preso e o Gabiru une todos os Homem Lagarto e parte para cima na ofensiva para enfrentar os orcs. Com isso, o Rimuru acaba indo enfrentar o Lord Orc, né? E no meio do caminho ele acaba encontrando a irmã do Gabiru, deitada quase morta no chão. E ele já sabe então que a situação tá feia e ele manda o Suyo liberar o pessoal lá na cidade dos Homem Largato, né? Porque tá cheio de orc lá. Com isso, o Gabiru tá no meio do campo de batalha, enfrentando muitos orcs. Ele até que dá um caldo, dá uma lutinha mais ou menos pros orcs. Só que os orcs acabam ativando a habilidade especial deles, chamado Faminto. Que essa habilidade faz com que tudo que os orcs comam, eles acabam absorvendo a habilidade e ficando mais forte. Os orcs acabam comendo os próprios orcs do chão, que estavam mortos, ficando mais fortes. Eles acabam comendo também os Homem Lagarto, que estavam mortos, assim aumentando sua força. O Gabiru acaba encontrando o General Orc, que ele é tipo um lacaio do Lord Orc, tá, galera? Não é o mesmo, o Lord Orc e o General Orc são diferentes. O General Orc é bem mais fraco que o Lord Orc, ele mesmo fala. E ele acaba batendo um X1 com o Gabiru. Só que o Gabiru é bem mais fraco do que esse general, ele até que luta bem, mas não aguenta. E ele vai ser praticamente morto, a palavra é essa, vai morrer pro General Orc. Só que o Hanga, o líder dos lobos, da mantilha do Rimuru, chega junto com o Gobita e acaba salvando eles. E não só esses dois. O líder dos ogros também, junto com todo mundo, acaba chegando e salvando todo mundo. Acho que é o Benimaru, isso. Benimaru chega, tacando fogo em geral.
E aí mostrando a evolução deles, de como eles eram antes, né? Porque os ogros foram devorados pelos orcs e eles estavam se vingando. O General Orc acaba falando mal do Rimuru, né? Fazendo o Hanga ficar full pistola, muito bravo. E com isso o Hanga pega e cria um verdadeiro furacões e acaba destruindo todos os orcs da frente e matando o General Orc com um golpe só de elétrico, né? Ele só com um trovão em cima do General Orc e acaba destruindo. Com isso a gente acaba mostrando que o Gelmund, que criou praticamente o Lord Orc, que criou isso, e que ele tá tipo a mando de um dos Lords Demônios. Que existem vários Lords Demônios, né? E esse Lord Demônio controla o Gelmund, que fez o Lord Orc. E o Gelmund fica preocupado com isso e acaba indo pro campo de batalha ver se dá conta de resolver esse problema, porque os Orcs estão sendo derrotados. Depois disso, o Gelmund acaba chegando no campo de batalha, ele começa a atacar geral, e foi ele que deu o nome pro Gabiru. Ele que fez o Gabiru dar uma evolução. Com isso, o Gabiru fica se sentindo traído, né? Porque o Gelmund começa a falar besteira pra ele, falando que ele tem que virar comida, tal, alimento pro orc, que ele é um inútil, e ele começa a chorar. Com isso, o Rimuru intervém, acaba salvando o Gabiru e todo mundo. E o Gelmund fica mandando o Lord Orc matar geral. Só que o Lord Orc diz que acaba matando o Gelmund e acaba comendo ele e acaba se tornando o Lord Mao, evoluindo. Ele tava gordinho e ficou marombado. Basicamente é isso. Ele passou de Majin para Mao, ou seja, ficou bem mais forte. Com isso, ele ficou com um poder de regeneração muito alto. Ele tava muito, muito forte. E os ogros juntaram para lutar contra ele. Só que eles não estavam dando conta. Eles fizeram um ataque combinado e mal arranhou o orc. E quando eles conseguiram ferir um pouco o orc, ele pegou um carinha do seu exército, fez de comida e comeu o cara do seu exército, fazendo ele se regenerar praticamente 100%. Ele ficou zerado de um ataque muito poderoso dos ogros e praticamente se tornou inútil depois que ele se regenerou. O Rimuru, vendo isso, acaba no mano a mano com ele. No mano a mano, o Rimuru ativa o Grande Sábio, né, que é o sistema, usa o sistema para lutar em vez do Rimuru. É como se fosse um modo automático e o Rimuru fica observando de dentro, lutando. Depois de um tempo, o sistema não consegue acabar com o Lord Orc, né? E o que acontece? Com isso, ele descobre que ele vai devorar o Orc. Novidade, né? Como se ele tivesse feito isso com 90% das pessoas que ele viu até agora. Ele acaba engolindo o Orc, né? Se alimentando dele. E acaba ganhando as habilidades. O engraçado é porque eu acho que dentro do Rimuru tem um paraíso, porque todo mundo que ele devora lá dentro é feliz da vida, né? Muito estranho isso, mas é o que acontece. Ele acaba devorando o Orc e acaba finalizando esse arco aqui dos Lord Orc. Os ogros, como terminou a guerra, começam a servir eles, e os orcs também, como não tem lugar para ir, junto com os homens lagarto, acabam servindo o Rimuru. Depois eles voltam para a vila e depois de uns meses aparece um exército da cidade do Rei dos Heróis dos Anões, que era aquele rei lá que teve problema com o ministro lá que eles foram expulsos. Aparece uma cavalaria e esse rei herói está ali para ter alguma divergência com o pessoal da nova vila do Rimuru, que já está bem um pouco avançada já depois de algum tempo. Galera, então, essa aqui é a parte 2 do primeiro arco, né? É um resumo bem simples. O próximo é o último, que eu vou lançar, essa aqui é a parte 2. Espero que vocês tenham gostado, deixa um comentário, deixa o like e se inscreva, porque vai vir muito mais conteúdo dessa forma aqui para vocês nos próximos dias e nas próximas semanas, entende? E para mim saber qual conteúdo vocês mais gostam, mais coisas que eu posso fazer, deixa o like e comenta aí no canal. Valeu e falou!